Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Curiosidades, e hoje vamos falar da Páscoa. Sobre a Páscoa e seu significado. Então já deixa seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, e vamos conhecer o verdadeiro significado da Páscoa. Páscoa é uma importante celebração da Igreja cristã em homenagem à ressurreição de Jesus Cristo. Páscoa se origina da palavra em latim pascha, que deriva do hebraico pesach, que significa passagem. Essa passagem está descrita no Antigo Testamento como a libertação do povo israelita da escravidão no Egito. A Páscoa era celebrada pelos judeus para comemorar a liberdade conquistada pelo seu povo. Já no Novo Testamento, a Páscoa é a celebração da passagem da morte para a vida, através da ressurreição de Jesus Cristo. Segundo o calendário cristão, a Páscoa consiste no encerramento da chamada Semana Santa. No catolicismo, as comemorações referentes à Páscoa começam na Quinta-feira Santa, com a Missa da Ceia do Senhor. Em seguida, na Sexta-feira Santa, é memorada a crucificação de Jesus. No domingo de Páscoa, é celebrada a sua ressurreição e o primeiro aparecimento aos seus discípulos, encerrando as comemorações de Páscoa. A Semana Santa é a última semana da Quaresma, período em que os fiéis cristãos devem permanecer por 40 dias em penitências e períodos de jejum. Apesar disso, as práticas nesta época variam conforme a religião em questão. Por exemplo, os cristãos católicos e os cristãos protestantes têm práticas diferentes durante a Páscoa, quando se comemora a Páscoa. O dia da Páscoa foi estabelecido por decreto do Primeiro Concílio de Nicéia, ano de 325 DC, devendo ser celebrado sempre ao domingo após a primeira lua cheia do equinócio da primavera, no hemisfério norte, e outono, no hemisfério sul. A Páscoa é, portanto, uma festa móvel. É um tipo de feriado que não ocorre sempre na mesma data no calendário civil, mas tem um período certo para acontecer. Como o Carnaval, por exemplo. A comemoração da Páscoa costuma ser entre os dias 22 de março a 25 de abril. É comemorada em vários países, principalmente aqueles com fortes influências do cristianismo. Os espanhóis chamam a data de Páscoa, os italianos de Pasqua e os franceses de Panques. Páscoa judaica. A Páscoa teve a sua origem na história do povo judeu. E o Pesach ou Pesar é uma antiga festa realizada para celebrar a libertação do povo hebreu do cativeiro no Egito. Aproximadamente em 1280 a.C., as festividades começavam na tarde do dia 14 do mês lunar de Nisan. Era servida uma refeição semelhante à que os hebreus fizeram ao sair apressadamente do Egito, o Seder de Pesach, símbolos da Páscoa. A Páscoa é recheada de símbolos representativos, assim como quase todas as celebrações religiosas. A maioria destes símbolos, no entanto, foram sincretizados pela Igreja a partir de costumes e rituais pagãos ou de outras religiões. Não se sabe ao certo como os ovos de Páscoa surgiram, mas existem várias teorias sobre sua origem. Uma delas sugere que os ovos simbolizavam a fertilidade e o renascimento na primavera. Os romanos e egípcios costumavam trocar ovos decorados na primavera, que era considerada a época da renovação da natureza. Outra teoria afirma que a tradição dos ovos de Páscoa começou com os cristãos ortodoxos no século IV, na Rússia. Eles colocavam ovos coloridos nas cestas de Páscoa e os abençoavam na igreja. A partir daí, os ovos se tornaram um símbolo cristão da ressurreição de Jesus. Durante a Idade Média, os ovos de Páscoa eram de verdade e eram pintados e decorados pelos camponeses para presentear seus senhores. No século XVIII surgiram os primeiros ovos de chocolate na Alemanha e logo se espalharam por toda a Europa. Hoje em dia, os ovos de Páscoa são um dos símbolos mais populares da celebração, tanto na forma de ovos pintados e decorados como em deliciosos ovos de chocolate. Mas lembre-se que o verdadeiro significado é a ressurreição de Jesus Cristo, que venceu a morte e trouxe vida a toda a humanidade. Esperamos que tenham gostado, pessoal, de saber mais um pouco sobre o significado da Páscoa.
Então comente aí como você e sua família comemora e quais são as tradições da sua família. E não se esqueçam do like e de se inscrever. Até a próxima!